Quero conversar com vocês nesse vídeo sobre este momento do Fortaleza, que é bastante complicado, o rendimento não é dos melhores. Nesta última partida, inclusive, a equipe fez uma das apresentações mais pífias, né, mais assombrosas, né, do ponto de vista negativo aí desta temporada. A equipe do Fortaleza está claramente com dificuldade para trabalhar no terço final, algo que não vinha acontecendo. Em parte isso também ocorre em virtude da recuperação, né, de alguns dos seus jogadores do ataque. Eu falo, por exemplo, do Romero, que está bem, mas eu falo, por exemplo, do Lucero, eu falo do Galhardo. Esses jogadores não têm jogado tanto assim depois que sofreram aí lesões, né? Há também a questão ali do outro jogador, de alguns jogadores ali que se apresentam como opções e que neste momento não estão conseguindo jogar muito bem também. É o caso do Guilherme, né? O caso do Romarinho e também o caso do Iago Pikachu. Esses três jogadores, eles não estão conseguindo jogar muito bem, não estão numa fase muito boa. E aí, várias questões a gente pode pensar também aqui, a gente pode refletir sobre esses jogadores ali e a relação deles com o Fortaleza atual, né? Evidentemente que este momento do Fortaleza é um momento que dá para ser superável. Agora, a superação desse momento também pede uma intervenção do Juan Pablo Vojvoda, no sentido de tentar pleitear algo diferente. Por quê? Porque quando a gente pensa esse Fortaleza trabalhando com essas saídas muito rápidas, essas transições muito rápidas, né, do seu campo de defesa para o campo de ataque, esse Fortaleza está perdendo atores para interpretar dentro de campo esse tipo de ideia de jogo, né? Então perderam o Moisés, o principal ator para esse tipo de... o principal intérprete para esse tipo de ideia de jogo, né? O Romarinho é um jogador que infelizmente é um jogador que não dá para confiar, né? Definitivamente não dá para confiar no Romarinho. O Guilherme é outro jogador que infelizmente não deslancha. A possibilidade de que isso aconteça é reduzidíssima em virtude do que tem sido a carreira do Guilherme nos últimos anos, né? É um jogador que realmente não consegue, não dá para esperar que ele seja a solução, porque ele não é solução, não vem sendo solução em lugar nenhum há muito tempo. O Marcelo Paes, acho que não entendeu isso aí, né, quando foi buscar esse jogador. É muito importante quando o clube vai ao mercado parar de buscar apenas jogador que tenha velocidade. O time gosta de jogar no contragolpe, por exemplo. Então vamos buscar jogador de velocidade. Não pode ser somente isso. Tem que ser jogador de velocidade, mas que também consiga pensar enquanto corre, né? Um jogador que não escorrega tanto na bola. Um jogador que tem dificuldade ali enorme para finalizar. É um jogador que tem uma dificuldade muito maior em algo muito específico do atacante brasileiro, que na minha opinião faz com que o atacante aqui no futebol brasileiro deixe um pouco a desejar em relação aos atacantes do futebol de alguns lugares aí, né? De algumas praças futebolísticas, né? A dificuldade de atacar os espaços, né? Então, o Guilherme é por excelência esse jogador que tem muita dificuldade para atacar os espaços, né? Então, do que eu estou falando? Eu tenho, por exemplo, ali um jogador portando a bola, né? Um portador da bola, esperando a movimentação do jogador um pouco mais à frente ali dele, né? É um jogador que está ali presente no terço final, né? O portador da bola espera que esse jogador, por exemplo, dê uma opção de passe, né? Então, o que é atacar o espaço? É ter um entendimento de que aquele jogador que porta a bola pode fazer aquele passe naquele setor, naquele lugar ali. Então eu vou lá e me posiciono, né? Eu me desloco para aquele lugar, né? Me desloco, por exemplo, e vou aparecer nas costas da zaga, por exemplo, se aquele portador da bola tiver condição de passar aquela bola e colocar naquele setor, né? Eu vou, por exemplo, me movimentar um pouco mais à frente, vou esticar bastante o campo para receber essa bola, né? Então eu vou atacar ali o fundo do campo para receber essa bola, porque eu abro completamente a defesa. E aí eu possibilito, por exemplo, para esse portador da bola que faça esse passe um pouco mais longo, né? Para que eu ataque ali aquele espaço, receba essa bola, puxe a marcação e aí dê muita opção para o meu time, fazendo depois um passe ali para o centro da área. Então, esse entendimento de que eu tenho que, deixa eu atacar o espaço aqui do fundo do campo, porque aí eu não somente posso receber essa bola, mas também eu posso perfeitamente puxar uma marcação, o que possibilita a abertura de espaço ali por dentro, né? E o que facilita com que um outro jogador possa se apresentar ali e também receber essa bola, ou também pode permitir que aquele jogador que porta essa bola, ele possa conduzi-la para aquele espaço ali, por aquele espaço que ficou vazio em virtude do deslocamento que eu obriguei o zagueiro a fazer quando eu vou para o fundo do campo. Então o Guilherme não tem esse entendimento. Ele não entende disso. E há muito tempo que ele não entende. E em virtude de até hoje não ter entendido, é bem provável que ele não vá corrigir esses problemas aí. Está diante de um técnico que consegue orientar muito bem os seus jogadores, mas nem assim a gente consegue ver progressão aí no Guilherme, que evidentemente depois do contrato, se não der a louca no Marcelo Paes, né, tipo o Lucas Lima da vida, né, provavelmente vai ser devolvido aí ao Grêmio, né. Foi uma má ideia buscar o Guilherme, né. Agora, quando buscou o Guilherme,
tem um reforço aí. Então fica essa ideia de que teve reforço. E quando você busca um reforço, aí você fica um pouco tranquilo. Olha, eu posso até buscar um outro reforço, mas eu já busquei um, né? De repente eu busco mais um, de repente eu não busco, porque já tem um reforço. Esse é o problema. O Guilherme não é reforço. Não é. Então foi um erro. O Guilherme poderia ser um reforço para o Fortaleza do passado, mas não para esse Fortaleza atual, que tem um projeto aí de time, né, muito diferenciado do que era no passado aí do Leandro Piscina. Por outro lado, a presença do Romarinho, que também não consegue, né? O Romarinho, ele sinaliza que pintou uma proposta, vende o Romarinho, chega, não dá mais, né? Não dá mais para confiar, não dá mais para insistir nesse jogador, com todo respeito ao profissional. Mas a questão não é o problema é o Romarinho, a questão é, o Romarinho não serve para o Fortaleza de certa maneira, gente. O Romarinho, aquilo que poderia contribuir para o Fortaleza, parece que já está, né, já tá ultrapassado, já não consegue mais. Então, o Romarinho é um jogador interessante, que pode ser muito útil para algumas equipes. Neste momento, talvez não seja um jogador útil para a equipe do Fortaleza. Luciano Juba. Luciano Juba é um jogador, por exemplo, que o Fortaleza poderia insistir em buscar na Série B do futebol brasileiro. Luciano Juba é hoje um dos melhores jogadores na Série B do futebol, se não o melhor jogador na Série B do futebol brasileiro. É um dos melhores jogadores ali de lado de campo, embora não seja um extremo de velocidade, mas é um senhor jogador. Eu não entendo porque não tem uma insistência com esse jogador, enquanto há insistência com os jogadores aqui da onde, né? Do Sudeste, que ninguém quer. Fortaleza tem que parar com essa história de buscar jogador aqui no Sudeste que ninguém quer. Ok? Então isso tudo acaba interferindo ali também no momento no Fortaleza. E aí tem o Vojvoda que precisa neste momento fazer uma intervenção. Por quê? Porque se eu não tem jogadores rápidos de lado de campo, eu tenho que mudar a forma da equipe jogar. E o Iago Pikachu, ele é opção? Neste momento tem que se mostrado aí também como um jogador que infelizmente não deu certo. Né? E aquilo que eu falo de você buscar receitas que deram certo no passado. Tudo bem, de vez em quando pode buscar um outro jogador, mas a cota também para esse tipo de ação da gestão tem que ser bastante reduzida. Eu acho que o Fortaleza já esgotou, né? Já buscou o Júnior Santos, já buscou tal, tanto jogador, né? Buscou também o Edinho, né? Então tem de parar com essa história de buscar jogadores que no passado já jogaram no Fortaleza. É passado, vamos olhar para frente, né? E parar também de olhar para aqui, para esses jogadores que não estão em bom nível, num bom momento aqui no Sudeste, porque essa história de que aqui ele vai sobrar é reduzir demais o que é o Fortaleza. Quando o Marcelo e outros dirigentes entendem que o jogador que não está rendendo no Grêmio, é reserva do Grêmio, vai render no Fortaleza, vai sobrar no Fortaleza, é reduzir demais o que é o próprio Fortaleza, que ele, Marcelo, e outros dirigentes resolveram aí reconstruir, né? Fortaleza é hoje muito resultado dessa mente muito boa do Marcelo, mas ele erra, por exemplo, quando ele acha que um jogador que não serve pro Grêmio, serve pro Fortaleza. Quem disse que hoje serve? Quem disse? E é aquela visão que a gente tem lá do futebol europeu, o jogador lá que tá horroroso lá na Europa, a gente fala, aqui vai sobrar no futebol brasileiro, e nem sempre sobra. A mesma coisa é o jogador que não está rendendo nada aqui no Sudeste e que tem as pessoas têm essa visão de que aqui no Nordeste vai sobrar. Nem sempre vai sobrar. Pode sobrar no Sport, hoje que é um time da Série B, pode sobrar no Ceará, que é hoje um time da Série B, mas não vai sobrar para um time que hoje na prática é um time semelhante aos times grandes aqui do Sudeste do Brasil. Fortaleza hoje é um time grande. A Fortaleza hoje pode pleitear, chegar à frente de alguns grandes aqui do futebol, aqui do Sudeste, como o Santos, como o próprio Corinthians, de repente o São Paulo, né? Um Vasco da Gama, um Botafogo. Então, se o Fortaleza está nesse nível de querer chegar à frente de alguns desses gigantes aqui do Sudeste, o Fortaleza não pode, por exemplo, querer um jogador que não serve para essas equipes, meus amigos. Sobre aquela percepção de que não, aqui vai ser diferente, porque aqui nem sempre vai ser diferente. Então tem problema aí na visita ao mercado. Infelizmente, sabe, de vez em quando aparece um nome muito legal aí, como o Savarino, que é um nome que pode pintar ainda no Fortaleza, né? É difícil, mas quem sabe pode pintar. Mas ao mesmo tempo, sabe, Fortaleza só não contratou o Marinho porque é difícil contratar o Marinho. Marinho não tá jogando nada, gente. Marinho, além de ser encrenqueiro, baladeiro, complicado, peladeiro, que só teve um momento bom na carreira, de onde vem essa percepção de que um jogador como o Marinho é interessante. Marcelo, pelo amor de Deus, deixa o Cifec trabalhar. Para de querer fazer o trabalho dos profissionais do Cifec. Para com isso. Pega ali, compra ali um inseticida e, né, manda ver um mosquitinho aí da vaidade. Pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. E é também em virtude disso que a gente não vê, por exemplo, a equipe dentro de campo jogando bem. Porque, claro que Fortaleza foi muito mal nessa partida aí contra o Bahia, por vários aspectos, né? Mas os jogadores que entraram, primeiro o Guilherme que entrou, tal, enfim, o Marinho que entrou antes dele, responderam? Não responderam. Isso também passa também pelo que fez a gestão quando foi buscar opções no mercado. Foi buscar um jogador que não rende, o próprio Pikachu que também não está rendendo mais. Pikachu tinha ido embora
passado. Tem tantas outras opções na América Latina. Agora que é o Savarino, tá difícil, tem outros jogadores que colocam o Cifec para trabalhar, que ele vai encontrar bons jogadores. Aí foi buscar um jogador que já tinha tal, essa coisa, já foi, é passado, vamos olhar para frente. Uma gestão tão eficiente tem que achar soluções no presente e não no passado. Entende? Então, dito tudo isso, o Fortaleza tem condição, na minha opinião, de se recuperar sim. Agora, é um momento de turbulência que eu acho que vai exigir do Vojvoda uma intervenção aí. Essa intervenção é importante e agora vai jogar contra o Mérida, deve ganhar o jogo contra o Mérida, né? Para apaziguar um pouco as coisas, é favorito para ganhar da equipe do Estudiantes de Mérida, mesmo na Venezuela, né? E aí é muito importante que não fique essa sensação de que tá tudo muito bem, ó, ganhamos, não, ganhou, mas tá devendo no Brasileirão, né? Tá devendo, na Sul-Americana não tá devendo, evidentemente, eu ia falar Copa do Brasil, não joga mais, né? Foi eliminado, até porque entregou ali também a partida para o Palmeiras, né? Então, na verdade, assim, tem o Campeonato Brasileiro para frente agora e tem a Copa Sul-Americana. Né? Tem que se concentrar esforços para ter boas campanhas nessas duas competições e terminar muito bem a temporada de 2023. Né? Agora, vai ao mercado agora na próxima janela, tem que buscar jogadores de verdade, jogadores para fazerem a diferença. Você tem condição de buscar esses jogadores, o Fortaleza hoje, com preço baixo. Tá certo que o Savarino foi uma negociação que vazou, mas o ideal é buscar um jogador que poucos conhecem ou que poucos falam dele, né? E sair dessa concorrência aí com outros gigantes, porque o Fortaleza tem que... O Fortaleza não... se tem uma gestão melhor, mais eficiente, não pode entrar em disputa com esses gigantes aqui do Sudeste, né? Então, até porque esses gigantes aqui do Sudeste não têm dinheiro, mas vão lá e contratam. O Fortaleza não, o Fortaleza tem uma tendência a contratar quando tem dinheiro, o Fortaleza não vai fazer loucura, então tem que sair dessas disputas aí. Agora, tem opções na América do Sul, é só buscá-las, né, e apresentar ali para o técnico Vojvoda, que também tá devendo, né, tá devendo também, então, enfim. Acho que tem condição de ganhar o Mérida, acho que esse momento ele é passageiro, agora, esse momento exige duas situações aí, duas intervenções. Exige uma intervenção da direção do clube, buscando no mercado jogadores que possam interpretar melhor a ideia de jogo do técnico, né, parar de inventar, de buscar refúgio aqui do Sudeste, né? E também acho que passa por uma intervenção do técnico, que é o seguinte, enquanto não ter esses atores desse jogo de velocidade aí para fazer essa transição aí, eu tenho talvez em algumas situações que mudar a forma da equipe jogar. O Vojvoda tem toda a condição de fazer isso, confio plenamente na capacidade dele de fazer isso e estou esperando que ele consiga fazer isso daí. Tá bom, gente? Então essa conversa que eu queria ter com vocês aqui neste vídeo. É isso.